Muito boa tarde, senhores telespectadores da TV Espírita. Temos o privilégio de ter connosco Divaldo Pereira Franco, que amavelmente acedeu a dar-nos esta entrevista para o programa A Conversa Com. Divaldo, após tantas viagens pelo mundo, com o conhecimento aprofundado que tem do movimento espírita, como é que está o movimento espírita? Inicialmente, desejamos saudar os nossos queridos telespectadores da televisão espírita, desejando-lhes muita paz. Felizmente, graças às técnicas de comunicação, tanto a comunicação através dos veículos da imprensa falada, escrita, televisiva e da imprensa virtual, o movimento espírita expande-se. Podemos constatar hoje, em grande parte do mundo, que as pessoas estão tocadas pelo Espiritismo. Porque o Espiritismo é a doutrina científico-filosófica de consequências religiosas e morais que tem respostas. E todo mundo tem perguntas. Para essas perguntas que são tão intrigantes na área da filosofia, na área da psicologia comportamental, o Espiritismo tem respostas de grande conteúdo moral. Portanto, dando uma mensagem de esperança, de levantamento moral e proporcionando ao indivíduo o autodescobrimento. Aquilo que Jung chamava a autoiluminação. Porque Jesus foi muito tácito quando ele disse: o que vos adianta salvar o mundo e perder a própria alma? Então, o Espiritismo vem repetir-lhe as lições e apresentar, à luz da ciência contemporânea, a legitimidade da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça divina. Portugal atravessa momentos particularmente difíceis. Muito desemprego, muitos lares desfeitos, os divórcios aumentarem assustadoramente, o suicídio também, a juventude completamente desligada do espiritual. O que nos pode dizer no sentido de podermos tentar minimizar tanta dor, tanto sofrimento que vemos diariamente? As civilizações evoluem por ciclos. Nós vemos, por exemplo, o Império Persa atingiu a plenitude. Ciro, o Conquistador, venceu praticamente o mundo conhecido. Logo depois, o grande período em que outros generais comandaram praticamente a terra, Alexandre Magno da Macedônia, Júlio César, e logo depois a decadência. Vimos também, através desses períodos, o Reino Unido praticamente governar o mundo. Vimos os momentos gloriosos da Ibéria, quando Portugal e Espanha alargaram os horizontes da Terra. Estamos no crepúsculo de civilização. E este ciclo está sendo encerrado para dar lugar a um outro ciclo. Lamentavelmente, a Europa sofre hoje os efeitos econômico-financeiros de algumas transações que talvez fossem muito boas no princípio, mas cujos frutos estão sendo muito amargos quando houve a universalização do euro. Mas, de alguma forma, essas perspectivas, como aconteceu com o dólar, mais de uma vez, no CREC de Nova York, entre 29 e 31, mais recentemente, há poucos anos, e nestes últimos dias, que o presidente Barack Obama teve muitas dificuldades, tudo isso caracteriza uma nova era. Pessoalmente, eu confio que a Europa se reaglutinará e que os países que estão com grande desafio, como a Itália, a Grécia, a Espanha, Portugal e outros ainda não declarados, passada essa grande crise, que é crise de valores morais, naturalmente se recuperará. Esse problema da juventude indiferente é um problema que tem a ver com os lares despedaçados, as famílias destruídas, naturalmente dão lugar a uma geração sem destino. Houve um período nos anos 70 em que se falava sobre a falta de destino para o jovem. O jovem começou a usar os alucinógenos, as músicas ensurdecedoras, fazer as viagens para o teto do mundo, procurando uma realização. Depois veio o período da volta, do equilíbrio, e agora a sexolatria, a toxicomania, a embriaguez dos sentidos pelo álcool, pelo tabaco, pelas paixões, tomam conta da terra, mas é transitório. Temos a certeza
de que homens e mulheres nobres surgirão na política em Portugal, como no Brasil e em outras partes, para proclamarem a era nova que os Espíritos avisam logo virá depois deste mundo de provas e expiações, com o número de mundo de regeneração. Que bom. Temos trabalhadores que se confrontam semanalmente em casa com problemas familiares, no sentido de tentarem, de procurarem que eles não venham ao centro espírita, que eles não continuem a trabalhar. Há situações efetivamente comovedoras de trabalhadores muito cansados, muito desanimados, não. Com muita fé, com muito crer, com muita vontade. Mas como é que nós aqui a nível do nosso centro e dos outros centros, como é que poderemos ajudar esses irmãos de caminhada? Lembrando-nos de Jesus. Recordemos que quando o Império Romano perseguia os cristãos, as famílias daqueles que eram cristãos protestavam. Faziam de tudo para que eles abandonassem a crença, para evitar o degredo, o empalamento, atirarem-se às feras, serem vítimas de postes flamejantes, mas eles persistiam na fé. Vale a pena lutar por um ideal dessa magnitude. A família não compreende, cria embaraços, mas basta uma interrogação. Perguntar-se aos familiares: você me acha melhor ou pior do que o que eu era? Como é a minha conduta? Como é que eu procedo? Então, deve ser uma honra continuar numa doutrina desta. E eu aquecerei qualquer coisa, menos a minha fé. Nada irá constituir-me impedimento para a minha liberdade de consciência. Os ditadores governam os homens, mas eles são livres na consciência. Assim também aqui no lar, vocês é que estão criando problemas, porque eu sou pacífico, eu sou pacificador. Então eu desejo que a minha família seja feliz e me empenharei profundamente, mas a minha fé na doutrina espírita, em Jesus Cristo, eu não abdicarei. Os centros espíritas defrontaram sempre muitas dificuldades com os gastos que têm, de rendas, de luz, de águas, de impostos. Qual é o caminho certo que devem seguir no sentido de não se colidir com a doutrina, não é? Porque no fundo, em espiritismo é tudo gratuito. Doarmos-nos, não cobrarmos nada a quem quer que seja, e por vezes os donativos não chegam, não é? É verdade. Mas a divindade proverá. Enquanto tivermos dificuldades, lutaremos. Na hora que tivermos facilidade, nos corromperemos. Quando o cristianismo era perseguido, era puro. Santo Eusébio, cristão primitivo, dizia: quando as perseguições desabavam sobre nós, nós éramos excelentes cristãos. Quando nos unimos ao Império, a partir de Constantino e mais tarde de Justiniano, que se tornou a religião do Estado, nós então defraudamos as esperanças, as mensagens puras de Jesus. Deveremos porfiar. As dificuldades são desafios à nossa inteligência e, sobretudo, são um teste à nossa perseverança. Lutemos, porque virão os mecenas. Deus mandará no momento próprio aqueles cujas fortunas, cujas posses devem ser bem aplicadas na construção do mundo novo. Divaldo, o Espírito da Verdade concita-nos a espíritas, amai-vos e instruí-vos. Praticamente ainda neste princípio deste século XXI, que mensagem é que nos deixa a todos nós? Quando nós amamos, nós temos maturidade psicológica. E quando o amor é verdadeiro, nós somos levados à cultura, ao conhecimento, para que haja o que Allan Kardec chama o desenvolvimento intelecto-moral. Hoje, na conferência, eu me referi a Blaise Pascal, quando ele falou de l'esprit de géométrie, o espírito da razão, da lógica. Mas ele não basta. É necessário l'esprit de finesse, esse espírito de gentileza, de amor, que somente o amor pode dar. E Pascal havia previsto, se os dois sentimentos não marchassem juntos, não haveria paz do coração. E as criaturas humanas entredevoraciam.
Vemos, séculos depois, o Espírito de Verdade vir falar sobre l'esprit de finesse, mas também o Espírito do conhecimento. A doutrina espírita, que preconiza a caridade, é uma doutrina de cultura, de saber, de informação, para crer pela lógica e não pela hereditariedade. Dessa maneira, estamos diante de uma proposta psicoterapêutica, porque hoje os psiquiatras, alguns psicólogos, psicoterapeutas dizem que as parábolas de Jesus curam a depressão. Se a pessoa ler cada parábola de Jesus e introjetá-la, naturalmente ele se liberta da depressão. Portanto, o Evangelho vem, o amor, como a maior terapêutica para os problemas das nossas dificuldades. Divaldo, o nosso profundo agradecimento. Muito obrigado por tudo. Mas Bem-aja por ter vindo mais uma vez. Sou eu que agradeço. Muito obrigado, E quero Divaldo. dizer aos nossos queridos amigos da TV Espírita, seja você quem ama, vale a pena amar. Quando nós amamos, nós somos felizes. Quando nós queremos ser amados, nós ainda somos crianças psicológicas. Muito obrigado.